eu separei aqui para vocês 4 exercícios para a gente treinar essa temática de função horária, de trajetória e de velocidade média. Vamos lá, meus amigos. Aqui nós temos o primeiro exercício. Um carro desenvolve uma trajetória reta, um movimento descrito pela seguinte função horária do espaço. Repare que uma função horária sempre tem 2 letrinhas, espaço e tempo. Aqui eu vou dar uma destacada bem legal com cor vermelha, S e T, tá? Então essas 2 grandezas estão sempre relacionadas e nesse exercício 200, e aqui ficou ruim, mas vamos corrigir aqui, ó. Não tem problema. 200 menos 50t. Pronto, agora aqui está. 200 menos 50t. É que tem uma caneta aqui que está mais grossa que a outra. Vamos corrigir isso aqui para não ficar... Pronto. 200 menos 50t. Então, espaço e tempo, espaço e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der espaço, você acha o tempo. Isso é muito simples e muito importante para a cinemática, para a física. São apenas 2 informações. Se eu te dou uma, você substitui, você consegue achar outra. Se eu te dou a outra, você substitui, você consegue achar a primeira também. Tá bom? Vamos lá então. O ponto 0 representa a origem dos espaços. É onde o objeto, é onde a marcação da estrada começa. Repare que o espaço está sendo dado em quilômetros. Muito bem. Então vamos lá. Letra A. Em qual posição, qual a posição do carro no instante t igual a 1? Então na letra A, ele está te dando o tempo. E o tempo vale 1 hora. Se ele está te dando o tempo, que vale 1 hora, dá para achar o espaço. Então vamos lá. É só você substituir. No lugar da letra T, você vai colocar o número 1. Então copia todo o resto. S é igual a 200 menos 50 vezes o tempo. Só que o tempo é 1. Aqui está. Aí, gente, daqui para frente é operação matemática, matemática básica que vocês dominam. Vamos lá. S é igual a 200 menos 50 vezes 1 dá 50. 200 menos 50 é 150 quilômetros, porque a marcação dessa estrada é em quilômetros e o tempo em horas. Então tá tudo bonitinho. Ou seja, no tempo 1 hora, o objeto vai estar aqui no ponto Q da trajetória. Então eu vou até desenhar ele aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o objeto no instante 1 hora. Né? Então, na verdade, até agora, analisando, se a gente analisar com mais detalhe, né? Isso a gente vai ver no curso quando a gente chegar em movimento uniforme. Coloca tempo t igual a 0 aqui, faz isso de cabeça, ó. 0 vezes 50 dá 0, dá 200. Então ele começou no 200. Então, na verdade, esse carinha, ele está em movimento retrógrado, ele está voltando. Tá vendo? Porque ele começa no 200 e ele voltou 50 quilômetros em 1 hora. Por isso que ele está aqui. Então ele está voltando. Deu para entender? Beleza. Mas esse exercício está pedindo uma coisa mais simples. Onde que ele está no tempo 1 hora? Você pega o tempo, no lugar da letra T, coloca o número 1, faz a continha, achou o espaço, 150. Isso foi a letra A. Vamos agora para a letra B. Em que instante o carro passa pela origem dos espaços? Eu dei essa diquinha na primeira slide da aula. Origem dos espaços significa espaço igual a 0. É aqui, ó. É o espaço, é o local em que a gente adota como referência da marcação da estrada. Isso é a origem dos espaços. Não confunda com a origem do movimento. Nesse caso, a origem do movimento é aqui no 200, né? É onde ele começa. A origem dos espaços é aqui, ó, é a marco 0 da estrada. Então, o que ele está te dando aqui na letra B? Que o espaço vale 0. Ele quer saber em qual instante vai passar por ali. Opa, aqui cobriu. Vamos colocar aqui nessa parte. Então, ele quer saber em qual instante vai passar por ali. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar feio. Pronto, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar a função horária mais uma vez. Vamos lá. S é igual.
Vamos copiar a função horária. É igual a 200 menos 50t. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Pronto. E agora você vai fazer a conta junto comigo. Como ele quer origem dos espaços, e você sabe que o espaço é zero, então no lugar do S você coloca zero. Então ficou 0 é igual a 200, copia todo o resto, menos 50t. Esse menos 50t que está aqui, você joga para o outro lado, vai ficar mais 50t, é igual a 200, dá para cortar um zero de um lado, um zero do outro, e esse 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, em que instante ele vai passar pelo marco zero da estrada? No instante 4 horas. Então, ele vai passar nesse local quando o relógio estiver marcando 4 horas. Então, quando o relógio estiver marcando 4 horas, ele passa por aquele local. E ele passou pela posição 150 quando o relógio estava marcando 1 hora. Então, aqui você percebe que esse movimento ele não está avançando pela estrada, né? Ele está recuando. Né? Esse é um movimento retrógrado. Ele começa numa posição mais avançada e está indo para posições cada vez menores. É um movimento retrógrado. Isso fica claro aqui, ó, por esse sinal negativo. Isso a gente vai ver na aula de movimento uniforme. A gente vai ver esses detalhes dessa função. O que eu quero que você guarde nesse exercício é: se eu te dou o tempo, dá para achar o espaço. Se eu te dou o espaço, dá para achar o tempo. Tá bom? Vamos agora para o exercício número 2. Vamos lá. No número 2, na tabela são indicadas as distâncias percorridas. Distância, grifa essa palavra, distância. Distância é o quanto o objeto anda verdadeiramente, metro após metro ou quilômetro após quilômetro. Então aqui nesse exercício vai ser útil você fazer uma figura. Tá? Então aqui, ó, distância percorrida no carro em 3 trechos sucessivos de uma mesma viagem e o tempo necessário para essas distâncias fossem percorridas. Então o cara começou num certo ponto aqui, ó, ele foi até o outro ponto aqui, ó. E nesse trecho ele andou uma distância de quanto na primeira etapa? 50. De quanto na próxima etapa? Qual foi a distância que ele andou na próxima etapa? De 100. Então repare que esses valores não são valores de posição, são valores de distância. E nós temos aqui uma terceira etapa. Quanto que ele andou nessa terceira etapa? 300 quilômetros. Então tá fácil você perceber qual vai ser o deslocamento total, ou a distância total que ele vai andar. É a soma desses trechos todos. 50 mais 100 mais 300. Isso vai dar 450 quilômetros ele andou ao todo. Quanto tempo ele gastou em cada trecho? Vamos verificar aqui. Na primeira etapa, ele gastou 1 hora nesse trecho. Então você pegou uma viagem e gastou 1 hora. Depois ele gastou mais 1h30 na próxima etapa. E depois, na última etapa, ele gastou mais 2h30. Então, quanto tempo ele gastou ao todo, galera? 1 hora mais 1h30 dá 2h30. 2h30 mais 2h30 vai dar 5 horas que ele gastou ao todo. E o exercício quer saber, sabendo que a estrada era retilínea, a velocidade média, olha a palavra média aparecendo aqui. Então, como é que você faz? Primeiro, a gente coloca a formulinha, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Aí a gente vai substituir, né? Velocidade média é igual a ΔS 450 km, em quanto tempo? 5 horas. Esse vírgula zero não precisa colocar, se você não quiser. Agora é só fazer essa divisão. 450 dividido por 5 vai dar 90 km por hora, é a velocidade média dele. Tá? Então aqui, a alternativa correta, letrinha D de dado, questãozinha que caiu na Unesp, galerinha. É uma questãozinha bem tranquila. Ó,
Mas isso que você achou comigo é velocidade média na viagem toda. Se você quisesse saber a velocidade média só na primeira etapa, vai dar um valor. Velocidade média só na segunda etapa, vai dar outro valor. Velocidade média só na terceira etapa, vai dar outro valor. Isso aqui é a velocidade média na viagem toda. Não é a velocidade verdadeira dele em cada momento da viagem. É apenas a velocidade média. Que fique muito claro que velocidade média não é a velocidade verdadeira do objeto. Tá bom? Velocidade verdadeira do objeto é chamada de velocidade instantânea, que nós veremos numa outra aula. Vamos então agora para o exercício número 3. Essa questão é boa para ficar clara a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, para ficar bem claro que são coisas diferentes. Na trajetória escalonada na figura abaixo, o carrinho que a percorre pode ser considerado um ponto material, então você pensa que é um objetozinho pequeno. O carrinho parte do ponto A, então aqui está, a foto inicial é aqui no ponto A. No instante t igual a 0, vou até escrever aqui, instante t igual a 0, vai até o ponto C, aqui é uma foto intermediária, e chega no instante t, 3 segundos, no ponto B. Então aqui está a foto final. Então aqui é o tempo final, 3 segundos. Então o cara começou no A, avançou até o C, e depois voltou até o B. Então o cara foi e voltou. Percebeu que é um movimento um pouquinho mais complicadinho? Então ele vai e ele volta. Calcule, letrinha A, a distância percorrida. Grifa isso, galera. Distância percorrida. Ele não pediu deslocamento escalar, ele não pediu variação de espaço, ele pediu distância percorrida. Tá? Então na letra A, muito importante. O símbolo que a gente usa para distância percorrida não tem um símbolo oficial, a gente pode usar a letra D, letra Dzão, você que sabe. Então vamos lá. Do ponto A, que é a posição 1, até o ponto C, que é a posição 6, quantos metros ele andou verdadeiramente, metro após metro, nessa primeira etapa? Do 1 até o 6, ele avançou 5 metros. Então, a distância que ele andou nessa primeira etapa é 5 metros. Beleza. Só que do ponto C a ele volta para o ponto B, ele anda mais alguns metros nessa volta. Ele anda do 6 até o 4. Quantos metros ele anda aí? 2 metros. Só que não existe distância negativa, gente. Só existe distância positiva. Então, verdadeiramente, na primeira etapa, ele andou 5 metros. Na segunda etapa, ele andou 2 metros. Então, a distância total percorrida foi 7 metros. Isso é distância. É o quantos metros ele andou verdadeiramente. Isso não tem nada a ver com deslocamento escalar, como a gente vai ver agora. Então, distância percorrida, 7 metros. Muito bem. Deixa eu apagar algumas coisinhas aqui para não poluir tanto a figura. Pronto, pronto. Agora nós vamos para a velocidade. Na letra B, ele quer saber a velocidade escalar média. Para você calcular a velocidade média, você precisa ter ΔS e tem que ter ΔT, certo? Então, meus amigos, vamos achar o ΔS. ΔS não é a mesma coisa que distância. Vamos lá. Qual que é a definição de ΔS mesmo? É a variação do espaço. Aí você vai pegar a posição dele na foto final menos a posição dele na foto inicial. A foto final, onde ele acaba o movimento dele, é aqui no ponto B. Qual é a posição dele na foto final? 4. Menos a posição dele na foto inicial, que é aqui onde ele começou, que é a posição 1. Então repare que o ΔS dele, ele começou na posição 1 e terminou na posição 4, o deslocamento escalar dele foi 3 metros. Mas, Sérgio, isso não foi o que ele andou de verdade. Eu sei, por isso que isso não é distância, isso é deslocamento escalar. Distância é quanto ele anda de verdade. Deslocamento escalar é uma comparação entre onde ele estava na foto inicial e onde ele estava na foto final. Só isso. Não leve em conta o que aconteceu no meio do caminho. É uma comparação de duas fotos. Então, o deslocamento escalar
é 3 metros, porque na foto inicial ele estava na posição 1, na foto final ele está na posição 4, o ΔS de 3 metros. Vamos então agora para a formulinha da velocidade média, ΔS sobre ΔT. No vestibular sempre coloca a formulinha, tá bom? O ΔS é 3. Quanto tempo ele gastou? Na primeira foto ele estava aqui no instante 0, na última foto ele estava no instante 3, então ele gastou 3 segundos, né? Aqui está. Então a velocidade média dele vai ser 1 metro por segundo. É isso, gente. Tá bom? Vamos então agora para o exercício número 4 e última questão dessa nossa aula. Vamos lá. Aqui um exercício um pouquinho mais difícil, Olimpíada Brasileira de Física. Um carro tem trajetória retilínea, realiza um movimento em que é descrito pela seguinte equação horária. Lembra, a equação horária relaciona espaço e tempo. Aqui na Olimpíada ele chamou o espaço de x, que é medida em metros, e o tempo de t, que é medida em segundos. Eu vou trocar a letra x por letra s, tá bom? Então, s, que é o espaço, vamos colocar aqui agora, é igual a 30 vezes t, olha lá, espaço e tempo. Deixa eu voltar aqui para deixar bem marcadinho, bem bonitinho. Olha lá, 30 vezes t, mais 3 vezes o tempo ao quadrado. Então você repare que é uma equaçãozinha um pouquinho mais complicada, tem tempo ao quadrado, então é um movimento mais complexo. Mas é a mesma coisa, tem espaço e tempo. Espaço e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der espaço, você acha o tempo. Vamos lá? Letra A, a posição, ele quer saber o espaço, no tempo, 2 segundos. Tranquilo, vamos que vamos. Então, na letra A, ele está te dando o tempo e ele quer saber o espaço. O que você vai fazer? Você vai substituir. No lugar da letra T, você vai colocar o número 2. Então, vamos lá. S é igual a 30 vezes 2, porque o tempo vale 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. Então, S é igual a 30 vezes 2 é 60, mais 2 ao quadrado é 4. Para eu ganhar tempo aqui, eu tenho a minha colinha com as contas. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, tá certo? Aqui tá fácil. Então, esse espaço aqui, como ele chama esse tempo aqui ó, de T1, 2 segundos, vamos chamar aqui ó, de espaço 1, é o espaço que ele está considerando o início da análise dele. Vou escrever mais bonitinho aqui. É 72 metros. Pronto, matamos a letra A. Letra B, a velocidade média do carro no intervalo de tempo entre 2 e 4 segundos. Vamos fazer uma figurinha? Não é obrigatória a figura, tá, gente? Mas ajuda. Então, o que você sabe aqui? Ó? Que no instante 2 segundos, que é o que a gente acabou de fazer, o objeto está na posição 72 metros. Então, o espaço dado em metros aqui, deixa eu colocar na outra tela para a gente poder ver todos os detalhes, certo? Agora, e no instante 4 segundos? Então, já estamos fazendo aqui a letra B. Então, vamos lá, de novo, eu vou colocar a função horária aqui. S, aqui eu vou colocar o T e aqui eu vou colocar o T quadrado. Então, vamos lá. S é igual a 30T mais 3T quadrado. Então, vamos fazer agora para o instante final, que é o instante 4 segundos. Então, vamos lá. S é igual a 30 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado. 30 vezes 4 é 120, mais 4 ao quadrado é 16, certo? Vezes 3 dá 48. Então, esse espaço vai valer 168 metros, bem facilzinho essa conta. Então, o que nós temos aqui? Que ele está passando pela posição 168 metros no instante 4 segundos, certo? O que a gente vai fazer agora? Ele pediu a velocidade média, vamos lá, formulinha, velocidade média, ΔS sobre ΔT, tranquilinho. Agora a gente vai fazer a continha, né? O que você sabe? Que ΔS é espaço final, que é 168, menos espaço inicial, que é 72.
Embaixo, ΔT é tempo final, que é 4, menos tempo inicial, que é 2. Se você já fez essa conta de cabeça, pode colocar direto, né? Aqui está, né? 168 menos 72 dá 96. 4 menos 2 dá 2. Então, 96 dividido por 2 vai dar 48 metros por segundo. Então, no vestibular, você deixa a resposta assim destacada desse formato, tá bom? Aqui está, meus amigos. Então, é isso, os 4 exercícios que nós fizemos aí de velocidade média. Se você gostou desta aula, mais uma vez eu peço para vocês lembrar que meu nome é Sérgio, matéria é física, eu adoro física. Me siga aí nas redes sociais, divulgue o meu trabalho, curte, se inscreva no meu canal, fala pro pessoal da sua escola para assistir as minhas aulas aí, para poder ajudar aí na física, para que a física fique mais fácil para você e para os seus amigos, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.